Olá, eu sou Silvana, a esposa do Gustavo, e você vai assistir agora um compacto da história do Vernei e da Clarice. Tenho certeza que você vai amar essa história e vai querer compartilhá-la com seus amigos. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Hoje, com uma satisfação muito grande, trazendo aqui para os nossos estúdios o casal Vernei e Clarice. O nome completo do Vernei é Vernei Antônio de Freitas e a Clarice é Clarice Ferreira de Freitas. Eles são casados há 40 anos, Vernei delegado de polícia aqui na nossa região, a Clarice oficial de justiça. Eles têm 2 filhos, a Francine e o Martos, e também já tem 3 netos, né, Vernei? Sim, 3 netos. 3 netos. Com essa cara de jovens, mas já com 3 netos aí, e com certeza isso deve aumentar, provavelmente. Vernei, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, estou feliz de estar aqui. É para mim uma honra muito grande poder participar, poder colaborar, contribuir de alguma forma para as famílias, para a estabilidade e progresso das famílias. Esse é um objetivo. Estou feliz por isso. Obrigado. Clarice, seja bem-vinda. Obrigado, Gustavo. Um bom dia para todos. E espero também contribuir com a nossa experiência de vida para que os casais tenham esperança de que tudo pode mudar, como você tem falado aqui nesse programa. É isso mesmo. E para nós será uma satisfação receber a história de vocês, um casal que a gente conhece já há muito tempo. Então, começando a nossa conversa de hoje, como é que era a sua vida, Vernei, antes de você conhecer a Clarice? Nós morávamos em Itararé, que era uma cidade pequena, uma cidade bem provinciana. Então, nós tínhamos uma vida extremamente comum, simples, extremamente simples. Nós éramos pessoas de origem simples. A minha vontade era simplesmente continuar ali, trabalhar e continuar em Itararé. Esse era o meu pensamento. O meu primeiro pensamento era esse, de permanecer em Itararé, de ficar por ali. Nós temos planos, Deus tem outros planos. Nós pensamos uma coisa, mas Deus tem um projeto maior para nossas vidas. E eu creio que sempre, desde sempre, Deus esteve ciente e manteve a soberania dele sobre nossas vidas. Apesar de você não ter essa consciência naquele momento, né? Nunca tive, até pelo contrário, em razão da minha origem simples, eu me esforçava excessivamente muito nos estudos. E em razão disso, eu me entendia como muito superior, eu me entendia capaz e que não precisava de absolutamente nada. Que eu não precisava de Deus, eu me bastava. Se Deus quer uma pessoa, Ele quer uma pessoa como eu. Se Deus existe, Ele quer igual uma pessoa como eu. Uma pessoa que não dê trabalho para Ele. Que não dê trabalho porque eu não dava. Se resolve sozinho. Se resolve sozinho, eu era bom, eu cuidava da família, eu amava meus pais, me dava bem com todo mundo. Eu era uma pessoa que aglutinava pessoas. E você usou o estudo como um trampolim para que você pudesse sair daquela vida? Sem dúvida, o estudo foi o grande trampolim da minha vida. Uma coisa interessante, caro telespectador, é que, veja, um ponto importante, ele saiu de uma família humilde e conseguiu, ele vai contar ainda a história dele, fique atento que você vai ver aonde ele chegou, usando os estudos. Então é importante que você não perca isso de foco da sua vida, ou seja, se você ainda é novo e você quer ser alguém na vida, o caminho mais coerente, o caminho mais correto é o caminho dos estudos. Então se esforce. Clarice, e você, como é que era a sua vida lá? Muito simples também. Nós tínhamos nossa família compunha de um pai, minha mãe, e o que eu notava na minha casa é que a minha mãe, ela, apesar de ser uma pessoa submissa e uma pessoa que tinha muita fé, ela era uma pessoa triste. E mais tarde vim saber da história dela, que foi um casamento arranjado. Ela casou sem conhecer o meu pai, né? E aquilo me incomodou muito e eu pensava comigo, minha vida não vai ser assim, eu quero ser feliz. Toda mulher que almeja se casar, ela tem sonhos grandiosos, a maioria das mulheres. E eu, por minha vez, não era diferente.
Eu pensava assim, não, minha vida vai ser muito diferente, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz. Então já na minha adolescência, eu passando roupa na casa de uma prima, eu fiz uma oração, embora eu quero salientar aqui que eu tinha fé, que eu achava que existia um Deus que era soberano na nossa vida, embora não o conhecesse. Aceitava isso como uma realidade da minha vida. Então eu fazia oração. Eu fiz uma oração pedindo a Deus, falei, Senhor, eu não quero mais trabalhar na casa dos outros. Se eu tiver um dia que passar roupa, eu quero passar a roupa do meu marido. E daí eu falei, Senhor, me dê um homem que me faça feliz, um homem correto, um homem digno, um homem que é bom. Coloquei essa palavra bom. Os filhos que eu tiver vão te conhecer. Naquela época, eu não tinha menção, sabe, da grandiosidade dessa oração. Porém, as coisas ocorreram dessa forma, sabe, Gustavo? Deus é um Deus tão maravilhoso que eu não conhecia, mas Ele me conhecia e num sonho revelou quem seria meu marido. Nunca jamais naquela época eu pensei em namorar o Vernei, pelo contrário. Ele era o tipo de homem que eu não iria olhar para ele. Mas eu sonhei com ele, que eu estava viajando e eu estava viajando de trem. Em determinado momento na viagem, eu olhei para baixo e vi um homem deitado no meu colo dormindo. E ele estava com uma blusa vermelha de frio e tinha um cabelo liso e preto. E eu falei, naquela hora que eu olhei para baixo, eu pensei assim, nossa, esse é meu marido. Tive a noção da realidade naquele momento, esse é o meu marido. E bom, sonhos acontecem, sonhos se esquecem, né? E o mais interessante é que este homem com quem eu sonhei, e desculpe pela palavra antiga, né? Era flerte da minha irmã. Era o flerte da minha irmã. Não me recordo quanto tempo depois, eu fui numa festinha de parente e lá se faziam aquelas bailinhos dançantes, né, aniversário, essas coisas. E o Vernei estava lá. Interessante que antes de estar nessa festa, eu que havia convidado o Vernei, amando da minha irmã. E nós chegamos lá e me interessei por ele, ele também dançou bastante comigo naquela noite, foi só isso. Eu vim embora para casa achando que foi bom aquele relacionamento inicial, de só dançar juntos. E depois eu vim realmente a namorar o Vernei, né? Sim. E nos casamos em 73. Ok. Nós mulheres, e eu particularmente muito romântica, eu tinha um ideal de casamento, de viver uma vida a dois, com amor, com carinho, uma vida dedicada ao marido e ele a mim. Eu não via isso na minha casa. O meu pai e a minha mãe viviam juntos, porém, nesta parte do relacionamento afetivo, não existia entre eles nenhum gesto de carinho e nenhuma palavra de amor. Eram relacionamentos em que minha mãe se submetia ao que ele falava e mandava, porém isso trazia muita tristeza para o coração dela e isso foi formando a minha mente. Eu não quero ser como minha mãe. Em relação à submissão da sua mãe, Clarice, o que isso gerou em você depois, quando você teve uma família, enfim, como é que foi a sua relação com o seu casamento nessa questão da submissão da sua mãe? Veja, Gustavo, eu esquematizei um casamento na minha mente. Eu pensava comigo assim, bom, quando eu casar, se o meu marido não for do jeito que eu quero, eu vou transformar ele no jeito que eu quero. Então eu pensei que eu poderia ser como um escultor, com a machadinha, eu vou aparando as arestas e vou idealizar aquela forma que eu já havia, eu vou ter a forma com que eu havia idealizado. E realmente eu tinha projetos feitos, sabe? Eu pensava assim, se ele não for romântico, eu vou ensinar, eu tenho algumas formas, eu vou ser romântica.
eu vou fazer tudo para que ele seja do jeito que eu quero, porque eu vou ter um marido que eu quero. E eu colocava tudo isso na minha competência. É a autossuficiência de novo, né? É isso, eu achava assim que eu podia ter um casamento diferente pelo meu esforço e pelas minhas estratégias. Muito bom. Vernei, aquele dia, então, naquela dança, como é que foi a situação? Eu digo o seguinte, Gustavo, na verdade eu não paquerava a irmã dela, não. Mas, então, tive namoradinhas, sem nenhuma grande fixação, um relacionamento, não houve. Na verdade, a Clarice foi o meu primeiro relacionamento. A Clarice foi minha paixão imediata. Eu acho que foi assim, clique, e pronto, não teve nada. Eu vi a Clarice e tudo nela era bom, tudo nela era perfeito. O meu pai era diferente, a família da Clarice é diferente da minha. A minha casa era silenciosa, era eu e minha irmã, nós éramos em dois, um casal. Então, uma casa silenciosa, a minha mãe andava com um chinelo de pano dentro de casa, chinelinho de pano, aquela casa enceradinha de madeira, uma casa simples, pobre e bem arrumadinha, com um jardim na frente, tudo arrumado. Minha mãe deixava tudo perfeito. E meu pai era um homem extremamente apaixonado. Eu não conhecia até hoje e eu tenho uma paixão muito grande pela Clarice. Eu amo a Clarice muito. Eu acho que meu pai tinha um nível de amor insuperável. Eu tenho certeza que eu, muito da maneira como eu convivi com a Clarice, como eu a tratei, foi em razão desse exemplo do meu pai. Eu não me senti inferiorizado em tratar bem ela, em amá-la da maneira como eu... Porque eu tinha o exemplo do meu pai. Então, a Clarice, quando eu a vi, eu tenho certeza absoluta, e hoje eu compreendo isso, que foi uma coisa pensada por Deus. Não houve assim uma coincidência, um acaso, o nosso encontro, porque a partir do momento que nós nos encontramos, que nós falamos a primeira vez, aquele bailinho, depois, claro que ali não se iniciou um namoro, mas depois eu a vi na praça, e me lembro de tê-la visto na praça, eu a vi na praça, entrando na praça, foi uma paixão, eu a vi perfeita. Apesar das pernas finas dela, eu olhava assim e falei, essa é a mulher da minha vida. Amei a Clarice, sempre. Nós temos de conhecimento, de relacionamento, 44 anos. E eu digo, clara e facilmente, nunca diminuiu, sempre aumentou. Como é que foi o começo da vida conjugal de vocês? Veja bem, Gustavo, quando nós casamos em Itararé, mas eu já era escrivão de polícia e morava em Ourinhos há 1 ano. Eu entrei na polícia em 72, em 73 nós casamos, em 1973 nós casamos. Muito bem, então nós casamos no domingo, no sábado, no domingo nós estávamos viajando para Ourinhos. Quer dizer, houve desvinculamos as famílias. Toda a nossa família ficou em Itararé e nós fomos para Ourinhos. Eu entendo que isso foi uma providência de Deus maravilhosa. Foi uma coisa muito boa que ocorreu para nós, porque o casal há que se manter sozinhos. O casal, depois que casa, tem que deixar pai e mãe e criar uma nova família. Então, todo esse período nós ficamos 18 anos em Ourinhos. Eu trabalhei como escrivão de polícia em Ourinhos 18 anos. Ali eu fiz 2 faculdades e trabalhei muito. Estudava e trabalhava. Fiz 2 faculdades com grande sacrifício, trabalhando muito. E já tinha filhos nessa época? E já veio, os filhos vieram rapidamente. Nós casamos em novembro, dezembro a Clarice já estava grávida, a Francine veio e em seguida o Marcos já veio também. A Clarice já ficou grávida do Marcos. Foi tudo assim, em 2 anos nós estávamos com 2 filhos. Então foi tudo rápido, mas eu, em razão de trabalhar e estudar, daquela luta pela vida, eu não vi o crescimento dos meus filhos. Então, ali já, eu vivia mais a vida profissional do que a vida familiar. Então, eu tinha uma vida familiar, eu sempre me procurei viver em casa. Eu jamais deixei de
de cuidar da Clarice, de amar a Clarice, de estar de amar os meus filhos, mas eu tinha aquele momento da vida em que o trabalho me absorvia muito. Depois eu passei para delegado, já faz mais de 20 anos isso, e saímos de Ourinhos, aí andamos em vários lugares e finalmente em São Paulo, Vale do Ribeira, e chegamos em Jacareí. Em Jacareí como delegado de polícia. A família já crescida, já formada, os filhos estudando e tal. Eu quero dizer que esse período continuava e eu trabalhei muito aqui em Jacareí. Em razão dessa minha vida exigida profissional, eu vivia uma vida dupla. Mesmo amando a minha esposa, como sempre amei e sempre tive uma dedicação muito grande, tinha um amor e uma admiração pela minha esposa. Mesmo assim, eu vivia uma vida dupla. Em casa era uma pessoa, na rua era outra. Eu era uma pessoa que tive aventuras. O meio influenciou muito, decisivamente. Mas também havia uma personalidade, né? De uma pessoa que conseguia separar a família, a vida familiar, o amor pela esposa, e ao mesmo tempo ter uma vida paralela e espúria, adúltera. Inicialmente, parecia perfeito. O Vernei era uma pessoa realmente amorosa, uma pessoa que elogiava muito, e isso satisfazia a minha alma. Aí, com a vinda dos filhos, e o Vernei sempre ausente, eu fui tomando sempre a direção da casa. E na parte do relacionamento amoroso que eu almejava, eu também tinha minhas estratégias, como eu havia falado. Então, eu proporcionava assim, momentos diferentes, e deixava bilhetes de amor para ele. Porque se uma pessoa é tratada assim, ela vai retornar para você aquilo que você está fazendo. E ele correspondia bem? Correspondia muito bem. Tudo que eu falava assim, hoje nós vamos no cinema ver um filme romântico, ele estava pronto. Então, na minha mente, eu parecia que eu estava tendo muito sucesso nesta área. E na minha mente foi formando que, e pelo tudo que o Vernei era para mim, tudo que ele fazia e dizia, eu fui crescendo dentro de mim uma verdade, entre aspas para verdade. Uma verdade assim, eu sou uma mulher importante na vida dele, não tem ninguém para mim, sabe? Ele jamais vai olhar para outra mulher. E ele demonstrava isso a todo momento? Demonstrava. Ele falava claramente, eu sem você, eu vou ser um mendigo na rua. Ou seja, esse castelo então continuava em pé e você acreditava nele? Inicialmente era. Mas tudo que é mentira, eu não sei como que acontece isso, se é Deus, é alguma coisa, mas parece que você tem uma intuição que aquilo não é real, não é verdade? E eu sempre falava para ele, Vernei, tem alguma coisa na sua vida? A gente vê tantas histórias aí de policiais, aliás, esse mundo fala que isso é muito natural, o homem pode fazer o que quiser. As próprias amigas falavam isso, eu falava, não, meu não. Peraí, o teu pode fazer isso, o meu não. Eu tenho certeza absoluta que o meu marido é fiel. E isso, eu sempre falava isso pro Vernei. Olha, você sabe o que mantém o nosso casamento assim, forte, solidificado? É porque você é fiel. Porque o dia que eu souber alguma coisinha da sua vida, Vernei, acabou. Enfim, eu comecei a naturalmente desconfiar do meu marido. Mas isso foi desde o começo do seu casamento ou isso começou a aparecer em você depois de um certo tempo de casamento? Eu falei depois de um certo tempo. Inicialmente parecia tudo muito perfeito. E o Vernei sempre presente, ou seja, em todas as situações em que você exigia dele algo, ele estava lá? Estava presente. Então, parecia que eu era dona da situação, entendeu? Então isso, como eu disse, me satisfazia minhas expectativas de casamento. Porém, como começou de uma certa época depois, né, com a vinda do trabalho mais de delegado, ele tinha uma vida, quer dizer, muito mais fora de casa do que dentro de casa. Entendo. E isso começou a gerar em mim certas desconfianças, porque a gente via pelo meio, né, que ele vivia.
as festas que eu ia, tinha muita mulher. Então isso comecei a desconfiar. Por que tudo aquilo? Por que os outros todos fazem e ele não? E ele sempre falava isso. Havia uma dúvida na minha mente. É interessante você saber, caro telespectador, que isso infelizmente, é uma coisa muito comum, não em relação à relação extraconjugal, mas em relação a você se mostrar aquilo que você não é. Todos nós fazemos isso. E fazemos isso com uma perfeição incrível. Verdade. Né? Sem absolutamente ninguém nos ensinar. E a nossa intenção para você aqui que nos assiste hoje é que você deixe novamente florescer a natureza original da sua criação, a natureza de Deus. Aquela que vai ser uma natureza autêntica, ou seja, aquilo que você pensa é aquilo que você faz. Então, Vernei, você conseguia internamente se manter fora desse conflito exterior que você mantinha? Conseguia. A minha natureza era completamente normal. Eu vivia dentro de minha casa sinceramente apaixonado pela minha esposa, cuidava dela da maneira melhor que eu podia, e nas oportunidades que eu tinha uma vida paralela. Então, para mim, eu estava tranquilo e perfeito e achava que era aquilo mesmo. Você percebeu alguma modificação em relação a Clarice, no comportamento dela mais no final? Chegou um ponto porque isso tudo ele caminha para um estrangulamento, para um afunila, não é verdade? E a nossa vida familiar, ela foi afunilando. Problemas outros que foram surgindo e que o casamento trouxe dramas daí maiores para o casamento. Apesar de todo o cuidado que eu sempre tive, o casamento começou a ceder e a ceder fortemente. E você não ligou em nenhum momento a esse afunilamento do seu casamento, ou seja, até a própria falência dele, com as suas atitudes? Quer dizer, em nenhum momento você ligava uma relação com a outra? Não ligava. Eu continuava vivendo da mesma forma. Apesar de ver a situação, que outros fatores começaram a surgir, como os problemas com nossos filhos, né? A tendência do casamento era o término inevitável. Ia chegar um momento que ele ia ser impossível continuar. E você percebia na Clarice em algum momento esse começo de desconfiança dela? Você notava isso nela ou isso também passava desapercebido para você? Não, ela vinha, estava me inquirindo mais, eu via que percebia um descontentamento grande, era visível o descontentamento dela e que tudo estava caminhando para um destino terrível, para naufragar totalmente a nossa relação de casamento. Clarice, qual que é a sua impressão em relação a isso que o Vernei falou aqui? Qual que é a sua visão? Pois é, eu percebia que, talvez até mais, sem muita consciência disso, mas eu percebia que havia algo errado no nosso casamento. E eu comecei a pensar que o amor estava esfriando e que eu não amava mais. Eu acho que nós estamos vivendo uma falsidade e nosso casamento está afundando. Acho que eu que não o amo mais, eu não sentia mais prazer de estar com ele. Ele falava comigo, não me convencia. Eu sempre perguntava, até com um tom de brincadeira, mas era verdade aquilo que eu perguntava, assim, quem é o outro Vernei? Eu perguntava para ele. Quem é o outro? Mostra para mim. E ele falava assim, não existe, brincava e ria, sempre disfarçando. Mas se eu sentia que algo estava muito errado, e começou a refletir realmente esses pensamentos, começaram a refletir nas atitudes. Eu comecei a ficar uma pessoa amarga, eu comecei a ficar uma pessoa triste, decepcionada, daí comecei a ficar autoritária, cada vez mais dura, e comecei a colocar o meu sonho de casamento naquilo que estava me envolvendo. Por exemplo, eu achava assim, eu acho que eu precisava viajar, eu precisava fazer uma viagem, quem sabe isso eu ia retornar a nosso romantismo. E nós viajamos, e eu achava que nas coisas que existem nesse mundo, poderiam trazer aquela felicidade que eu não estava sentindo mais.
Então eu almejava a casa, eu vivia então desviando o meu foco de relacionamento entre os dois para as coisas, porque as coisas nos sustentam por algum tempo. Aí eu quis uma profissão que me tirasse eu de fora de casa e fui trabalhando para tudo isso acontecer. Então você veio a ser oficial de justiça pouco tempo depois, muito tempo depois de casar? Muito tempo depois, eu entrei em 90, então faz o quê? 24 anos, né? 23, nós estamos em 2013 ainda. Então, tudo isso foi ocupando a nossa vida. Porém, o nosso coração não se engana, gente. Então, cada vez que passava aquele entusiasmo do adquirir alguma coisa ou de uma viagem, eu voltava naquele estado depressivo até. Sabe? E o quê? Isso também afastava o Vernei de mim mais ainda. Por isso que ele falou que nosso casamento estava afunilando, porque ele já também não estava tão contente mais comigo. Eu já não era aquela menina graciosa, alegre, cheia de artimanhas para ter um relacionamento bem bonito. Você perdeu o entusiasmo de manter o romantismo dentro da sua casa. Sim, e não sabia como voltar. Enfim, eu estava passando realmente momentos muito difíceis. Culminou com histórias familiares, como o Vernei falou, que vieram ainda afundar mais ainda o relacionamento, que foi um acidente de uma irmã, foi falecimento na família, a filha que teve um relacionamento conturbado e depois acabou tendo um filho solteira, ela entrou em depressão por isso, e tudo isso foi ocupando a minha vida e esvaziando o relacionamento. Eu queria que houvesse um jeito de voltar ou de separar. Eu queria ser feliz, como eu havia falado no primeiro bloco. Aí nesse eu queria ser independente feliz. Com o Vernei ou não, você já tinha na minha mente que eu poderia então ter um novo casamento. Mesmo porque começou a crescer dentro de mim a decepção de não ter conhecido ninguém antes dele. Ele foi meu primeiro relacionamento e começou a entrar dentro de mim que eu tinha que experimentar isso. E foi assim, ficando forte dentro de mim, que eu precisava me separar do Vernei. Falei muitas vezes com ele sobre isso. Falei, Vernei, nós não estamos vivendo uma vida boa, vamos nos separar. Ele nunca quis. Nesse momento, Clarice, qual foi aquele ponto que você começou a perceber que essa história poderia ser diferente para você? Nesta época, eu precisava muito de conversar dos meus problemas com alguém de confiança. E eu encontrei uma pessoa de confiança em qual eu comecei a falar para ela daquilo que eu passava, na verdade, esperando que ela apoiasse a minha ideia de deixar o casamento. Pelo contrário, essa pessoa não falou de que eu deveria me separar, ela falou exatamente isso: o Vernei é teu e você é do Vernei e esse assunto está encerrado. E através dessa pessoa, ela entrou na nossa vida de duas formas. Eu, como oficial de justiça, a procurava, que ela tinha um escritório aqui perto, né? Perto do fórum, e eu ia visitá-la e eu comecei a colocar minha vida para ela. E por outro lado, ela é uma advogada que visitou o Vernei por causa de problemas relacionados com a profissão. Então, e ela veio falar para a gente de uma associação, convidar a gente por um jantar, que eu não conhecia nada do nome que ela falou. Ela falou, Doneve, vai ter um jantar da Doneve, e falou que era um jantar de homens de negócio. E o Vernei não pôde ir. Ele falou, olha, mas ela me convidou com tanta vontade, você vai me representando nesse compromisso, vai nesse jantar. Leve a Francine. A Francine estava muito depressiva, fragilizada, o corpo fragilizado, estava enferma. Mente, espírito, alma, tudo estava nela fragilizado. Então nós fomos, sem pensar em nada, nós fomos somente para cumprir com uma obrigação social, eu pensei. Falei, mas essa associação da Donep que começou a mudar a minha visão, mudou a minha visão.